Boa noite a todos. Só estou escrevendo o tema do Sepercista de hoje. Só um momento. Sepercista. Tema. Boa noite a todos. Sejam todos vocês muito bem-vindos. A gente começa o Sepercista da semana a partir de agora. Primeiro eu quero agradecer às pessoas que estiveram no Paraná, nessa contagem regressiva. Foi muito legal mesmo. Depois eu quero agradecer as pessoas que estiveram no café da manhã. Foi muito legal. Essa experiência do café da manhã é assim muito legal mesmo. A gente bate papo, a gente se conhece, a gente pega carona no final. Então é muito legal mesmo. Bom, pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos. O tema dessa noite do Sepercista é o seu papel. E, em verdade, eu quero tratar aqui sobre um tema correlato ao tema que eu escrevi nesse fim de semana, que é o uso indevido da fé. Você encontra no meu Instagram. Se você não leu, pode ir lá. Se você não segue, pode seguir. Eu quero só uma observação. Amanhã eu faço uma live de dúvidas, tá bom? Então a gente faz o Sepercista hoje e amanhã a gente faz uma live de dúvidas sobre cursos e concursos. Mas eu escrevi sobre o uso indevido da fé e pensava em falar com vocês sobre o seu papel. A gente está cansado de ouvir, se você for esperar as condições ideais para começar, então você nunca vai começar. Essa frase é verdadeira, mas de tão repetida, ela perdeu a força. É mais ou menos a história do eu te amo no relacionamento, né? Você fala a primeira vez, é impactante. E quando você não fala todo dia, quando você fala, é impactante. Mas quando você fala todo dia, quando você fala toda hora, perde um pouco a força. É mais ou menos a ideia do se você esperar as condições ideais para começar, você nunca vai começar. Então, apesar de uma verdade, isso perdeu um pouco a força. Mas eu queria tratar com vocês sobre algo um pouco diferente disso. Eu queria tratar com vocês sobre o seu papel. A gente sempre vai encontrar justificativas plausíveis para tomar um caminho diverso do caminho que a gente tomou. Há um momento no caminho, e quem fala bem disso é o professor Clóvis de Barros, que você olha para o lado e você compara o seu caminho atual com o caminho que você podia, no passado, ter trilhado, mas não trilhou. Então, por exemplo, você decidiu fazer direito e o seu melhor amigo da escola decidiu fazer medicina. Então ele fez 6 anos de medicina e você 5 anos de direito. Aí ele fez mais 5 de residência e agora está trabalhando e está ganhando muito bem e tal. E você fez 5 anos de direito, advogou depois mais outros 3, já são 8. Depois desistiu de advogar, começou a estudar para concurso e está agora com 11 anos, desde quando você saiu da escola. E ele também.
Aí você olha e diz assim, gente, se eu tivesse feito medicina, nada disso que eu estou vivendo eu viveria. Porque você compara o caminho que você trilhou com o caminho que você poderia ter trilhado, né? Ou podia, não pode mais. Naquelas circunstâncias, não mais. E você começa a fazer esse tipo de comparação, porque você diz assim, gente, se eu tivesse feito medicina, eu não estaria estudando para concurso. Se eu tivesse feito engenharia, eu não estaria estudando para concurso, muito provavelmente. Se eu tivesse feito um outro curso, a minha realidade seria muito diferente. Eu pego geralmente o exemplo da medicina porque é uma profissão, do ponto de vista da realização profissional, um pouco mais segura, né? O sujeito consegue trabalhar e não há desemprego. Mas, de qualquer maneira, você começa a comparar a sua realidade com a realidade de outra pessoa ou com a realidade que você poderia ter tido se tivesse trilhado um caminho. Você vai dizer, Summer, mas essa é uma verdade. Se eu tivesse feito outro curso, eu não estaria prestando agora, nesse momento, concurso, e minha vida está indefinida, porque eu não sei quando é que sai concurso, e não é só uma fase, eu passo na primeira e de repente tem uma segunda, aí depois tem sentença, depois tem prova oral, e aí, meu Deus do céu, né? Tá bom. É verdade. Você me dizer que o seu caminho traz pedras que o outro caminho não traz, é verdade. Você não estaria estudando para concurso. Provavelmente, daqui com 11 anos, do dia que você entrou na faculdade, você não estaria nessa indefinição profissional, muito provavelmente. E você já teria se inserido no mercado de trabalho. Eu concordo com todas essas afirmativas. Só que essas pedras que você não encontra lá, você encontra cá, às vezes nos fazem esquecer as pedras que você encontraria lá. Por exemplo, sobrecarga de trabalho. Porque aí, daqui a 2 anos, você passou e tomou posse. E aí você é promotor de justiça. Aí o seu amigo que é médico faz o mesmo exercício que você, que agora é promotor de justiça. Ele diz, fulano de tal tem uma qualidade de vida maravilhosa. Fulano de tal tem horário. Eu sou médico, eu dou 3 plantões por semana ou 2 plantões por semana. O sujeito tem horário, tranquilo, tem férias. Eu, quando tiro férias, paro de receber no consultório. Fulano de tal, quando tira férias, recebe do mesmo jeito. Fulano de tal tem aposentadoria. Eu não tenho a aposentadoria. E etc, e etc, e etc. Aí ele começa a perceber que se ele tivesse feito direito, provavelmente com 13 anos ele já seria um promotor, um procurador, um juiz, um defensor, e ele não estaria experimentando as pedras que hoje na medicina ele experimenta. Só que ele não percebe que você, quando tinha 11 anos de formado, vivia uma indefinição angustiante. E é angustiante, né? A incerteza é angustiante, evidentemente. E aí eu gostaria de, em primeiro lugar, tentar fazer com que você tivesse uma visão um pouco mais amadurecida do caminho que você trilhou. Que é um caminho que tem suas peculiares pedras, as suas próprias pedras, e isso é natural que seja assim, que não traz pedras que outros caminhos trazem também, que te poupa de sofrimentos, mas que traz outros sofrimentos de diferentes naturezas ou de diferente natureza. Esse é o primeiro ponto. Mas quando eu escolho um caminho e quando eu me atrevo a um caminho,
Existe uma diferença que eu já comentei algumas vezes, mas faz tempo que não comento, que é do momento da decisão para o momento da execução. Se você imaginar um policial militar recebendo R$500 numa blitz para liberar um sujeito que tinha sido pego embriagado. Então, o sujeito é um senhor, tem 50 anos, ele estava em um restaurante que fica a 500 metros da casa dele, e aí ele sai do restaurante, pega o carro, a hora que ele vira a esquina, ele cai na blitz, o policial para, ele diz, olha, eu estava no restaurante aqui, e o senhor viu saindo, e minha casa é aquela ali, o senhor vai ver onde chegar, são 300 metros, por isso que eu estou dirigindo, 500 metros. Aí, me ajuda que eu te ajudo, e o policial militar recebeu R$500 de propina e liberou o sujeito foi para a casa dele e dormiu. O que leva um sujeito que se comprometeu a combater um crime, praticar um crime? Se quando ele tomou posse, ele jurou esse respeito às leis, à própria Constituição, o que faz com que ele, 10 anos depois, pratique crimes? É porque, claro que existem muitos outros fatores. Quando ele passou, ele jurou, né? Ele, quando jurou, o mundo era diferente do mundo que ele vive hoje. Ele era diferente de quem ele é hoje. Como assim, sabe? Quando ele passou, eu estou só tentando contextualizar, tá errado, evidentemente, ele vai responder tudo, não estou dizendo isso. Eu estou só tentando explicar como é que pessoas que prometeram não cometer ilícitos, cometem ilícitos ao longo da vida. Estou falando de um grave, que é crime, mas existem muitos outros. Por exemplo, não mentir em um relacionamento, não trair em um relacionamento. A pessoa jura que não vai trair e depois de 1 ano trai, depois de 5 anos trai, ou depois de 10 anos trai. O que leva a essa mudança de comportamento? É que o mundo no qual foi feita a promessa é diferente do mundo no qual se executa o que se prometeu. Quando o policial militar foi aprovado no concurso, ele era solteiro, a remuneração era X e ele não tinha filhos. 10 anos depois, ele é casado, a mulher dele acabou de perder o emprego, o filho dele está doente, então o tratamento está sendo caríssimo, ele já usou todos os recursos que ele tem e está difícil conseguir na prefeitura, a prefeitura não ajuda, já entrou com mandado de segurança, mas eles não cumprem a decisão. E o subsídio dele continua o mesmo. Então ele está enforcado, ele está desesperado, ele precisa sair daquela situação. Aí ele começa a se questionar que aquele senhor mora a 300 metros da blitz, que ele viu aquele senhor saindo do carro, que aquele senhor quer ajudá-lo, que se ele receber aqueles R$500, nem ele, nem o senhor vão se sentir mal, o senhor vai se sentir inclusive muito bem, e vai ter compensado para todo mundo, e ninguém foi posto em risco na sociedade, ele dirigiu 100 metros, inclusive dirigiu devagarzinho, etc, etc, etc. Aí ele recebeu os R$500 e praticou um crime, vai responder por ele. Quando você faz uma promessa, o mundo é um. Quando você executa a promessa, o mundo é outro. Então você, quando decidiu ser juiz, decidiu, às vezes na faculdade, às vezes na conversa com o juiz, às vezes no estágio, às vezes no almoço de domingo, que alguém sentou, te contou a história de outra e falou para você que quem faz direito tem uma oportunidade maravilhosa, que é de ser magistrado. E aí você prometeu a si mesmo, dessas promessas que a gente tem que cumprir, que você seria magistrado e você se dedicaria a isso, e isso faria enorme diferença na sua vida. E
eu penso que quando você fez essa promessa, o seu mundo era um. Porque quando você fez essa promessa, você tinha 5 anos, você tinha 10 anos. Aliás, 5 anos não, você tinha 25 anos, você tinha 30 anos. E a sua vida era uma. Só que agora, depois disso, depois dessa mudança, você vive um outro momento. E aí você precisa dar continuidade a um projeto para cumprir uma promessa que você fez a si mesmo, a despeito do mundo ser diferente do mundo no qual você fez o juramento. Qual é a grande dificuldade? É manter a palavra quando as circunstâncias mudam. Porque a gente mudou, as circunstâncias mudaram, mas a palavra é a mesma. Quando você alimentou o sonho de ser juiz, há 5 anos atrás, os concursos eram de uma forma. Eles vêm mudando naturalmente, paulatinamente. Mas me diga uma coisa, qual é a sua ideia a partir de agora que o seu mundo mudou? O que você tem feito com essa mudança? Quando o mundo muda e a sua palavra é a mesma, você se mantém na palavra ou você muda a palavra? Você deixa de estudar porque as circunstâncias mudaram e agora está muito mais difícil estudar, porque você tem que equilibrar casa, trabalho, estudo, filhos? Ou você mantém o estudo e faz esse malabarismo? A vida mudou. O seu papel, e aí a gente chega ao tema, é, mantendo essa palavra, adaptar-se à nova vida em que você está, na qual você se encontra. E essa percepção é fundamental para você compreender a vida, para você compreender as suas dores hoje, para você compreender que é sempre assim. Você não é, nas palavras de Fernando Pessoa, no livro Desassossego, um eleito da dor. A dor tem todos os eleitos, todo mundo passa por ela, todo mundo sofre por ela, todo mundo chora por ela. Então eu gostaria que você começasse a pensar em qual é o seu papel. E aí eu gostaria de dizer, o seu papel, na minha opinião, é tornar mais leve o que já é necessariamente pesado. O seu papel é, no que depender de você, a vida tem que ser a melhor possível. Então, o que você pode fazer? Olha, eu posso sorrir, eu posso melhorar minha alimentação um pouco, porque a forma como eu como contribui. Eu posso diminuir um pouco do café, porque está me estressando. Eu tenho que mudar a forma como eu trato meus familiares, porque eu já vou de uma forma belicosa, de uma forma agressiva, e aí eles respondem com outra forma agressiva, e fica aquele clima, e eu já tenho 1 milhão de coisas para fazer, e agora ficou tudo muito mais difícil. O meu papel, pensando do ponto de vista racional, é tornar o meu plano o mais fácil possível de ser cumprido. Se eu tenho 4 horas por dia, eu vou eleger a melhor técnica, etc, 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 mas eu vou tornar essas 4 horas leves, ou o mais leve possível, e vou tornar as outras 20 horas as mais leves possíveis.
eu vou trabalhar em paz, eu vou procurar pensar em coisas boas, eu vou procurar tratar as pessoas bem, eu vou procurar ser gentil. E esse desafio diário vai fazer com que você chegue em paz. Em paz para estudar, em paz para trabalhar, em paz para descansar, em paz para lidar. E aí? E aí que mesmo com a mudança da vida, o projeto persiste. E você segue no projeto porque você dá a ele contornos de suportabilidade. Então eu quero deixar essa mensagem. Se você sente que o seu plano, o seu projeto, o seu cronograma, o seu calendário, a sua rotina está insuportável, pense objetivamente porque está insuportável. Mas também pense subjetivamente porque ela está insuportável. Em que monta você tornou a vida insuportável? Quais os seus comportamentos, as suas palavras, os seus pensamentos que tornaram a vida insuportável? Ou os estudos insuportáveis? E então, trabalhe isso. Às vezes você nem precisa de mais tempo. Você precisa só de um melhor comportamento. Você precisa ser só um pouco mais leve. Não só na hora de estudar, mas nas horas que você não está estudando. Não só quando você está com você mesmo, mas quando você também está com as outras pessoas. Não só no que você fala, mas também no que você escuta, mas também no que você come e etc. Eu quero deixar esse recado para vocês. Basicamente era essa a mensagem de hoje. Quero agradecer a vocês, desejar a vocês uma excepcional semana. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.